Olá, eu sou Rony Pacheco Milani, estudante de Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá de Juiz de Fora e hoje irei fazer uma apresentação para a disciplina de Métodos Numéricos para Engenharia Civil do professor Jefferson Martins, do meu entendimento sobre o artigo que trata do estudo dos métodos dos elementos finitos aplicados em vigas parede. Para falarmos deste trabalho, irei falar um pouco dos objetivos, introdução, metodologia, considerações finais e no final irei passar o link para que vocês possam ter contato com, ter acesso com o trabalho pesquisado. O objetivo deste trabalho é analisar quanto os resultados de uma análise podem variar de acordo com que se aumente a discretização da malha de elementos finitos de um modelo, assim podendo definir uma malha que apresente resultados satisfatórios. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a quantidade de resultados que podem variar e se essa variação seria próximo ou aceitável do que nós estamos procurando, se seria satisfatório dependente do modelo da nossa, da nossa, do nosso objeto de estudo. Irei falar um pouco da introdução do trabalho. Para falarmos do método dos elementos finitos, precisamos saber o que é, pelo menos o que é e onde se aplica. No nosso trabalho, temos que o método dos elementos finitos é utilizado para analisar diversos tipos de problemas, podendo ser problemas da área de engenharia, de qualquer engenharia. Como o exemplo de estudar os deslocamentos e tensões em barragens, edifícios, torres, etc. Em algumas biografias mostra que este método está se alavancando em análises de estruturas, por ter conceitos presentes em vários softwares utilizados pelos engenheiros estruturais. O que quer dizer que este método está sendo muito estudado pelo fato de os softwares utilizados pelos engenheiros ter seus conceitos implícitos para o seu desenvolvimento de projetos. Então, esse método está se alavancando muito na utilização. Essas análises são feitas resolvendo várias equações parciais, que relacionam variáveis em um determinado domínio, respeitando as restrições das variáveis fundamentais do qual o nosso objeto de estudo pertence. Ou seja, como essas análises são feitas resolvendo equações parciais, que relacionam algumas variáveis, que seria do domínio, no caso, nossas variáveis seriam do domínio das vigas parede. Essas variáveis devem respeitar as restrições fundamentais, que seriam as restrições das vigas, não podendo alterar algumas restrições. Para alguns autores, este método baseia-se na discretização de domínios, podendo ter diferentes formas e gerando expressões básicas que, através da resolução das aproximações em seus pontos discretizados, permite chegar a um comportamento muito próximo ao comportamento real da estrutura. Ou seja, alguns autores dizem que este método baseia na discretização de domínios, que significa que, como por exemplo, pegamos uma viga enorme, ele dividiria em vários pontos, que seriam as suas discretizações, e ali gerariam algumas expressões, que seriam expressões básicas.
que depois que resolver essas expressões, teremos uma resolução do comportamento como um todo, podendo considerar como o comportamento de uma vírgula como um todo, assim chegando ao comportamento muito próximo do comportamento real. Nossa pesquisa teve considerou-se alguns outros métodos, como o método de highlight hits, que determina expressões conhecidas para representar a estrutura. Geralmente, as expressões são relacionadas ao deslocamento, sendo essas expressões compostas por parâmetros incógnitos que, por sua vez, para obtermos, devemos resolver outro sistema de equações de derivadas relacionadas aos parâmetros do objeto de estudo. O que significa que, para estudarmos as deformações, neste caso das nossas vigas, este autor diz que o método dos elementos finitos baseia-se no método de highlight hits, que determina algumas expressões que são básicas e que a maioria já conhece. E essas expressões básicas são geralmente relacionadas ao deslocamento, por isso seriam as expressões que estamos procurando. Sendo essas expressões compostas por parâmetros incógnitos, ou seja, essas expressões terá as incógnitas que desejamos descobrir. E para descobrirmos essas incógnitas, nós deveremos resolver outro sistema de equações de derivadas relacionadas ao objeto de estudo. Para isso, deve-se ser criterioso na escolha das funções que compõem as expressões do sistema, chamadas de funções aproximadoras, de modo a obter a representação mais aproximada do mundo real possível e respeitar as condições de contorno da estrutura. Mais complexa é a estrutura, mais será a necessidade de discretização da mesma para resultados mais realistas, porém aumentando também o tempo gasto para sua resolução. Isso significa que devemos ter bastante cuidado e ser bastante criterioso na escolha das funções, porque se tivermos várias equações, vários elementos, várias incógnitas, será mais complexo será mais difícil o nosso desenvolvimento das equações, assim dificultando também a solução final da nossa proposta. E não é isso que desejamos. Desejamos ter menos tempo, gastar menos tempo para desenvolver uma coisa que seria o mais aproximado do real. Que não só na engenharia, em todas as áreas, todos pensam em fazer graficamente, computacionalmente, as coisas facilitarem para a vida real. De modo a obter a representação mais aproximada do mundo real possível e respeitar as condições de contorno da escritura. Ou seja, essa parte trata dos estudos da hora que fala que devemos respeitar as características dos materiais que estamos estudando, pois não devemos mudar uma característica para termos uma resposta desejada. Devemos ter a resposta sem alterar as propriedades originais do nosso objeto. Tendo em vista o tempo de processamento de análise, procura-se utilizar uma discretização com menor número de elementos, porém com resultado satisfatório. É o que pretendemos, fazer
muita coisa em pouco tempo, chegando basicamente no resultado que nos satisfaz. Metodologia. Neste trabalho, buscou-se verificar para qual discretização de malha os valores de deslocamento no meio do vão convergiriam. Assim, construiu-se um modelo inicial e a partir dele obteve-se outros modelos, aumentando o número de elementos finitos utilizados, mantendo-se todas as propriedades dos materiais e das solicitações, alterando apenas a discretização da malha de elementos. Como vemos na imagem, ele foi feito vários testes, vários estudos da mesma, do mesmo objeto, que no nosso caso o objeto seriam vigas parede. Esse objeto foi testado várias vezes sem alterar suas características. Foi feito uma vez, alterou apenas as suas discretizações, a quantidade de vezes que foi realizado algum tipo de teste ou algum estudo em cima da mesma parte do objeto. Foram realizadas várias análises conforme o texto acima. Contudo, neste teste, no nosso estudo, não teve nenhum critério de parada adotado para as análises. A parada foi feita quando a diferença do deslocamento entre uma solução e a solução anterior deu resultado menor ou igual a 1%. Ou seja, como não adotou-se para este artigo um critério de parada, o autor preferiu parar de fazer testes quando chegou a um resultado próximo de menor que 1% entre uma e outra análise, assim sendo como bastante convergidas. Considerações finais. No artigo escolhido mostrou-se que é possível utilizar o método dos elementos finitos para analisar os elementos estruturais de obras de engenharia. No entanto, deve-se ter bastante atenção e ser muito criterioso quanto ao número de elementos utilizados, mas que a partir de algumas discretizações temos os resultados convergindo para um mesmo valor, ou valor aproximado. Assim, modelando com números convenientes de elementos, esse método pode alcançar resultados realistas com um menor trabalho computacional. Ou seja, alguns autores dizem que temos a opção e que devemos utilizar este método para desenvolver. Porém, devemos ser bastante cautelosos ao analisar esses elementos estruturais neste método, pois, dependendo do número de elementos, pode acabar complicando a vida de quem está analisando. Assim sendo, dividindo ele em menos partes, conseguiremos fazer um trabalho mais realista utilizando de pouco tempo, assim não precisando muito da demanda de um maior trabalho computacional. As referências aqui é onde eu deixo para vocês terem o acesso do artigo no qual eu estou me baseando para fazer esta apresentação. O nome do artigo é Estudo do método dos elementos finitos aplicado em vigas parede.
e pode ser encontrado através do site que está aí abaixo. Desde já agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.